Pessoal, vamos então falar do nosso último tópico aqui dessa aula, que vai ser o maior de todos aqui, né? Que é laminação. Então, laminação, provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar, né? Até falei na aula passada, que é aquela ideia de a gente pegar o metal, se fosse passar nos rolinhos de macarrão lá, né? Para formar, né, para ir deformando ele e fazendo uma chapa cada vez mais fina. Tá? Então, assim, dos processos de conformação de metais, laminação é um dos mais interessantes, tá? Porque ele permite a gente fazer coisas de forma contínua. Eu queria, assim, eu gosto de começar essa discussão com vocês de o que é laminação, mostrando esse vídeo aqui que ele mostra como que seria então uma laminação num ambiente industrial, tá? Só para vocês terem a ideia da complexidade de uma laminação num ambiente industrial. É um negócio difícil de ser assim, complexo, não difícil, complexo. Tá? Então, eu vou colocar aqui esse vídeo rodando. Então é basicamente aqui um lingote inicial, vocês conseguem ver que ele é grosso, tá? Aqui deve ter, sei lá, uns 20, 30 centímetros de espessura. E ele começa a entrar então nos laminadores. Então aqui ele passa por um primeiro laminador que chama laminador quadro, tá? Que eu já explico para vocês o que é. Então estão aqui os rolinhos, ele está passando aqui por esse laminador quadro e vocês conseguem ver aqui o resfriamento, o lubrificante sendo jogado aí no metal, tá? Nesse caso ele é um reversível, tá? Vocês viram que a barra passou para um lado, agora ela está passando na direção contrária. Então tá aqui, ó, a espessura inicial, cada quadro aqui é num momento, ela foi para frente, voltou, foi para frente, voltou. Então saiu de 22 centímetros de espessura nesse caso para 3 centímetros de espessura, tá? Então passou por essa primeira etapa, e aí essa etapa então agora aqui já é outra etapa, aquela mesma barra veio para frente aqui, e agora ela está passando em uma série de laminadores sequenciais aqui. Então esse primeiro laminador dá uma redução, esse daqui dá outra redução, outra redução, outra redução, tá? Então ele acontece aqui de forma contínua, ó, vocês estão vendo aqui a barrinha saindo de um, entrando no outro, entrando no próximo e assim por diante, tá? Uma coisa que vai ficar bem clara na nossa discussão aqui, quando a gente estiver falando aqui de laminação, é que a barrinha, quando ela sai, ela tem uma velocidade diferente de quando ela entra. Por quê? Se ela está saindo mais fina do que ela entrou, e ela geralmente não alarga, ela tem que ficar mais rápida, né? Porque vai estar saindo mais rápido do que está entrando, para manter o mesmo volume. Então vocês conseguem ver a velocidade que isso aqui chega no final, né? Ele começa devagar, mas com redução, 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 isso aqui vai saindo extremamente rápido ali no final, tá? E a velocidade de giro dos laminadores tem que acompanhar isso, né? Ela é ditada por essa velocidade de giro aqui dos laminadores. Então qualquer descalibração na velocidade de giro dos laminadores vai fazer esse material ou acumular ou puxar rápido demais. Então, no primeiro caso quebra, no segundo caso também quebra, tá? E aí o produto final, então essas chapas aí que estão saindo, elas vão sendo enroladas aqui em bobinas, tá? Então isso aqui na verdade é uma chapa toda enrolada aqui, como se fosse um papel higiênico aqui, tá? Só que é uma chapa de metal. Se essas tirinhas, não sei se vocês conseguem ver as tirinhas aqui, se isso aqui se romper, isso aqui vai abrir com uma violência que vai levar tudo que tem pelo caminho, tá? Então é uma chapa isso aí, tá? Não é cilíndrico não, ela tá dobrada aqui no regime elástico, tá? Então, não sei se deu para passar mais ou menos a ideia para vocês, eu vou discutir mais ainda durante a apresentação, mas um processo de laminação numa indústria é algo extremamente complexo, tá? Porque geralmente envolve vários passos, todos em sincronia com questão de tempo, temperatura. Bom, mas vamos lá. Que tipos de laminadores a gente tem? A gente tem laminadores duo, que são basicamente dois rolos, um em cima e um embaixo, é o mais simples de todos, tá? Se esse rolo poder não só girar para um lado, mas ir e voltar, que nem a gente viu ali no vídeo, ele seria um reversível, nesse caso é um duo reversível, tá? Algumas plantas têm laminadores trio. O trio, ele é,
por exemplo, essa chapa vem aqui para frente, dobra e volta por cima, tá? Então ganho de espaço aí na indústria, um laminador trio aqui no caso, tá? E aí temos também laminadores quadro, Sandzer Mill e tem vários outros, tá? Além desses aqui. Qual que é a característica desses laminadores aqui, tanto do quadro como do Sandzer Mill? Eles têm o rolo aqui, ele que está em contato com o metal, ele é pequeno, né, em comparação com o de um duo, por exemplo. E ele tem um outro rolo atrás segurando ele. Mesma coisa, né, com esse daqui, só que aqui eu tenho rolo segurando esse daqui e outros rolos segurando os rolos da segunda camada, tá? Não sei se isso está parecendo ser maluquice para vocês nesse instante, mas vai ficar claro para vocês, ou pelo menos espero que fique até o fim dessa apresentação, por que às vezes a gente vai inventar moda aqui de fazer um laminador quadro ao invés de usar um duo, né? Vocês podem estar pensando que esse é muito mais simples, tá? Isso tudo que eu estou mostrando aqui, a gente pensa em laminação, a primeira coisa que a gente pensa é terminar com uma chapa. Não necessariamente, tá, pessoal? A gente pode laminar perfis, tá? E a diferença é que o meu rolo não vai ser liso, né? Ele vai ter, por exemplo, ranhuras aqui para eu fazer um perfil quadrado, ou ele vai ter, por exemplo, vai ser mais grosso no meio, mais fino nas laterais, fazer, por exemplo, uma cantoneira aqui ou uma viga, tá? Então tenho várias opções aí da geometria desses laminadores, tá? Eu consigo também laminar cilindros, tá? É possível. Consigo laminar vários perfis diferentes aí. Então a laminação também é muito versátil, tá? Eu não faço só chapa por laminação. De novo, convido vocês a lerem o livro do Cláudio para mais coisas e tipos de laminadores, se isso é uma coisa que interessa a vocês, tá? De novo, vamos voltar naquela questão da complexidade que é esse problema. Isso aqui é uma planta real, de aço, nesse caso acho que eles fazem inox, se eu não me engano, da Peran, não sei se vocês já ouviram falar, lá na França. Então olha que loucura, pessoal. E olha por quantos rolos e por quantos processos. Isso aqui é uma planta de 3 andares, tá? Por tudo que o metal passa. E aqui o metal nem é fabricado aqui, né? Ele não vem, ele já chega na forma de bobina de lâminas grossas, tá? Então passa por etapas de decapagem, laminação, passa por vários processos, tá? Então são basicamente no começo são processos de limpeza aqui, tá? Aí tem aqui, aí aqui já começa, então aqui são laminadores, chega aqui em cima, aí tem a laminação a quente, então toda a laminação a quente é feita aqui, processos de decapagem e laminação a frio para terminar, tá? Então é uma planta massivamente grande aí, tá? Aqui no caso para fazer aço inox, aqui uma outra para fazer papel alumínio, tá? Então aqui no final desse processo, e aqui já é uma das vantagens de se usar laminador quadro ou Sandzer Mill, é que a gente vai conseguir dar reduções maiores. A gente só vai conseguir fazer, por exemplo, papel alumínio com um rolo que seja bem rígido, porque o material já é tão fino que se esse rolo não for extremamente rígido, a hora que essa folha passar, o rolo vai deformar e o metal vai passar sem deformar. Então tem uma espessura limite que a gente vai conseguir laminar um metal que vai ser dado pela rigidez do rolo de laminação. Então esses rolos aqui são mais rígidos. Por quê? Porque a deflexão que eles sofreriam, né, a rigidez, o metal deformaria lá, vai estar sendo segurado pelo rolo, ou pelo menos um pouco limitada pelo rolo de cima. Então aquele Sandzer Mill ele é extremamente rígido. A gente vai conseguir reduzir até espessuras muito pequenas. Tá? Então várias variáveis. Aqui eu estou introduzindo uma delas, que é a espessura final que eu vou conseguir laminar o meu metal. Tá? Agora, voltando nessa questão da complexidade, que nem eu falei, são vários ali, naquele imagem que eu mostrei, deve ter pelo menos uns 20 laminadores, tá? Todos em sequência, com a chapa de metal indo do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro andar e assim por diante. Todos eles têm que estar em perfeita sincronia, né? Todos têm que estar rodando na velocidade certa para o metal não ser nem puxado nem empurrado demais entre os dois,
laminadores, tá? A complexidade vai além disso, tá? Por quê? Porque se a gente lembrar, por exemplo, quando a gente estiver passando pela etapa de laminação a quente, que a gente quase sempre vai fazer, toda a questão tempo é crucial aí. Por quê? Porque ela vai controlar a resistência do metal aqui, né? A gente viu que ele depende da taxa de deformação. Então, quanto mais rápido eu quiser laminar, mais difícil vai ser. Por quê? Porque a resistência do material vai ser maior e ele vai estar deformando mais material por tempo. Então, fica mais difícil por duas coisas, né? A resistência é maior, porque a taxa de deformação é maior, e ele tem que deformar, por exemplo, 1 metro de material por segundo em um caso, enquanto que numa velocidade menor ele estaria deformando meio metro por segundo, por exemplo. Então são duas coisas que se somam aí, né? Vai além então a complexidade. Por quê? Porque a microestrutura do material e a resistência vai depender da taxa de deformação, mas também do tempo entre passes. Então, dependendo de onde está o próximo laminador aqui, de quanto tempo essa chapa demora para sair daqui e chegar lá, e da temperatura que essa chapa está, esse material vai ter um tamanho de grão diferente, né, se a recristalização for completa, ou pode ser que ele não tenha se recristalizado totalmente, de novo na deformação a quente. Então, isso tudo vai influenciar as propriedades finais, o refino de grão final do material, vai influenciar a carga que a gente está usando, a energia que a gente está gastando para laminar, tá? Então, não sei se está claro, mas colocar tudo isso em sincronia é complicado. Muitas vezes o trabalho de um engenheiro numa planta dessas é tentar aumentar um pouco a produtividade. Aí ele tem que mexer em tudo isso ao mesmo tempo. E ele tem que garantir que no final a estrutura do material final vai estar ainda de acordo com o que ele quer que esteja. Tá? Então, você acelera um rolo, você tem que acelerar todo. Você vai aumentar a potência, você vai aumentar o gasto que você está tendo com isso, mas você vai ter um ganho de produtividade. Não é a coisa mais simples. Você pode começar a gerar falhas aí no meio do processo, tá? Então, não é das coisas mais simples. Uma última coisa que adiciona um pouco de complexidade a tudo isso, vocês devem imaginar, por exemplo, quando vocês veem essa sequência de laminação grande, pensa assim, uai, mas esse metal vai perdendo calor, como é que lá para o terceiro ou quarto rolo ele já não está gelado, não está frio, né? Já não está a temperatura ambiente? A gente tem atrito aqui, né? Com o contato metal com o laminador. Na medida que esse metal vai se movendo, esse atrito aqui, na verdade, essa energia que a gente gasta com atrito, ela é toda convertida em calor. Então eu tenho aqui um ganho de calor por conta da deformação. Só esse? Não. A recristalização, ela é um processo exotérmico também, né? A gente está liberando defeitos, a gente está liberando energia. Então a recristalização, à medida que ela vai acontecendo, esse material também vai aquecendo. Então o balanço térmico em tudo isso também é complicado. Você começa a aumentar a velocidade, você começa a aumentar a temperatura lá dentro, pode ter geração de defeitos, é um problema complexo, é uma estrutura complexa, tá? Então muitas vezes simulações computacionais também ajudam nesse sentido, tá? Bom senso e entender fundamento de metalurgia, beleza? Então é um desafio aí para engenheiros de processo manter tudo isso funcionando com exigência em cima de aumentar a produtividade, melhorar propriedades finais do produto, tá? Então, vou terminar esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande. Eu começo o outro terminando a parte de laminação.